Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho na paz de Deus? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá bom? Hoje a gente vai vir conversar sobre a insuficiência cervical. O que é isso? É um assunto, hoje em dia tá um pouco mais falado, tá? Mas quando eu passei eu não tive muita informação sobre isso. Então, vou vir contar o meu relato sobre como que foi, o que eu passei, tá bom? Isso não é regra para todas as pessoas, mas eu vou contar o que eu passei, tá bom, gente? Bom, então vamos lá, né? O que é insuficiência cervical? A insuficiência cervical, ou IIC, ela é um encurtamento do colo do útero, né? Um encurtamento, às vezes ou ele é menor, né? Ou ele é mais flácido, né? Mais molinho. E conforme o bebê vai crescendo, né? Esse colo do útero, ele abre e o bebê nasce antes do tempo, né? Só que geralmente as mulheres não sabem disso, né? Então acontecem 1, 2, 3 abortos antes de descobrir, e tem a característica por ser abortos tardios, ou seja, não é aquele aborto assim com 1, 2 meses de gravidez, sempre é de bastante tempo, né? No meu caso, eu vou contar agora como que eu descobri. Eu casei em 2015. E quase no final do ano, era em dezembro mais ou menos, eu descobri que eu tava grávida. Aí tava tudo bem, primeiro, segundo, terceiro mês, quarto mês. No quinto mês de gravidez, com 19 semanas mais ou menos, não, acho que um pouquinho antes, mais ou menos com umas 17 semanas, eu fui numa consulta e o pré-natal estava sendo feito com a enfermeira. E eu contei para ela que durante a noite eu tava com bastante desconforto, né, para dormir, por conta, acho que da barriga, né. Então ela me encaminhou para fazer fisioterapia. Não foi assim muito longe, tipo, passou uns 3 dias, aí já tinha tido a fisioterapia, né? E aí naquela mesma noite que depois no outro dia eu ia na fisioterapia, eu senti uma dor no pé da barriga, uma dor, incômodo, e daí depois eu virei pro lado e voltei a dormir. Não foi aquela dor contínua, só deu aquela dor, aquele incômodo no pé da barriga, e virei pro lado e continuei dormindo, nada que alarmasse. Aí no outro dia, o meu esposo ia trabalhar ainda, ele foi trabalhar, e eu fui de ônibus até o posto de saúde, só que eu não tinha muito costume de pegar o ônibus nessa época, eu tinha acabado de chegar na cidade, não conhecia muito as coisas, então eu acabei descendo no ponto errado. Eu desci, tipo assim, 1 ponto antes ou 2 pontos antes, e eu tive que ir a pé do ponto que eu tinha descido até o posto de saúde. E quando eu cheguei lá no posto de saúde, eu conversei com a fisioterapia, ela tava dando algumas dicas, né, de como melhorar o sono, né. Ela falou pra mim colocar travesseiro debaixo das costas, debaixo da perna, tentar nivelar mais o corpo, poderia dormir de lado, né, e colocar um travesseiro do lado da barriga, né, pra ficar mais confortável. Ela tava dando algumas dicas assim, né. E aí eu comentei pra ela a dor que eu tinha sentido no meio da noite. E ela falou assim: olha, eu vou passar você pra enfermeira, era uma enfermeira obstétrica, e pra ela dar uma olhadinha, só pra verificar se tá tudo ok. Eu falei, tá bom então, né? Aí eu gostava muito de conversar com a enfermeira, né? E ela pegou e falou assim, você usa de pouquinho tempo, tudo, vamos fazer um exame especulatório, né? Então ela me falou pra me subir na maca.
Quando eu subi na maca, a gente fica na posição ginecológica, né? Pra fazer um exame especulatório. E aí eu já vi que alguma coisa tava errada. Porque ela falava assim, se mexe um pouquinho pro lado, desce um pouquinho da maca. Aí eu ia um pouquinho pra baixo, aí ela pegava e falou assim, ó, pera aí um pouquinho, eu já venho, tá? E ela saiu da sala. E eu fiquei lá, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Mulher que ela passa cada coisa, né, gente? Depois nada abala a gente mais. E eu fiquei lá na sala e ela foi e ela começou a demorar. Aí eu comecei a ficar preocupada. De repente ela entrou na sala e entrou mais três médicos com ela. Acho que eram 3 médicos com ela. Aí ela, eu lembro, eu acho tão engraçado isso, que eu lembro que teve uma médica que ela falou assim, eu vou olhar a periquita dos outros, eu não dou conta nem da minha, eu vou dar na dos outros. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí ela veio, ela olhou, um outro médico veio, olhou, aí pegou e falou assim, pode encaminhar, que eu acho que deve ser sim. Vou confirmar com um amigo meu da universidade, que não sei o que, de outro consultório, alguma coisa assim, sabe? E aí eu falei, o que tá acontecendo? Ela fala, fica tranquila, tá? A enfermeira falou pra mim, fica tranquila, tá? A gente tá tudo certo, tá bom? Você só tem que ficar calma. Falei, tá bom, né? Aí ela me colocou sentada, ela começou a escrever. Ela falou assim, ó, a gente vai encaminhar você lá pro hospital da clínica, não, hospital da clínica não, pro HU, o hospital universitário. Falou assim, porque a gente tá suspeitando de alguma coisa, aqui vai precisar avaliar, tá? Aí eu peguei e falei assim pra ela, o quê? Ela pegou e falou assim, ó, é insuficiência isquemia cervical, a gente tá desconfiando, você tem o tal do bolsão. Tá, eu falei assim, tá bom então, né? Aí ela não falou mais muita coisa, só falou pra mim ficar sentada. Eu falei, tá bom então, né? E aí eu fiquei esperando o SAMU ir buscar eu lá. E eu não lembro se eu não tava com o celular, eu não lembro como que era. Ah, não, eu tava com o celular sim. E aí eu liguei pro meu esposo falou assim, você quer que eu vá aí? Eu falei assim, não, o SAMU vai vir me buscar. Ele falou assim, ó, então assim que você souber pra onde você vai, certinho, você me fala. Porque até então eu não sabia que eu ia pro HU, não. Eu não sabia que eu ia pro hospital o hospital universitário. Aí, assim que eu soube, né, que o SAMU chegou, aí eu peguei e falei assim, tá bom então. Chegou, falou assim, então tá, vamos lá. Aí eu levantei, vieram as 3 primeiras, não, ela não pode levantar, não. Aí eu falei assim, não pode levantar de jeito nenhum. Aí o socorrista do SAMU, ele foi lá, pegou uma cadeira de rodas, veio, eu tive que só passar pra cadeira de rodas, fui daquele jeito até a ambulância, na ambulância eu tive que ir deitada. Depois, quando desceu lá no HU, meu esposo já tava lá, e aí eu fui com a maca. Quando a gente chegou no pronto-socorro obstétrico, quando eu cheguei lá no pronto-socorro obstétrico, eles falaram pra mim tomar um banho. Eu fui tentar mais uma vez levantar, porque até então não tava entendendo o que tava acontecendo. Eu fui tentar levantar de novo e brigaram comigo, falaram assim, não, a enfermeira falou assim, já não te falaram pra você não vai levantar mais. Falei, como assim não vai levantar mais? Ela falou, não, você não vai levantar mais até esse neném nascer, você não vai levantar mais. E eu não tava entendendo muito bem. Aí depois eles passaram, né, eu e meu esposo pro médico. E o médico falou só, você tem o tal do bolsão. O que tá acontecendo é que o seu colo útero, ele não suportou o peso do bebezinho e ele tá descendo. Então, conforme alguns movimentos que você faz, a bolsa entra e sai pra dentro e pra fora do útero. Falou assim, então, o que a gente vai fazer é o seguinte, não dá pra fazer nenhum tipo de cirurgia, tipo de cerclagem, porque o meu caso já tava saindo, né, pra fora, eu não consegui descobrir a tempo antes, né.
falou assim, então o que a gente vai fazer é o seguinte, você vai ficar aqui, você vai, deitada, até o bebê completar tempo suficiente para que ele nasça. Isso, assim, não podia levantar para ir no banheiro, não poderia levantar para comer, para tomar banho, para nada, só ficar deitado. Nessa altura eu tava com 19 semanas de gestação. E eu fiquei lá por mais ou menos meio mês internada, desse jeito, né? Sem poder fazer nada, sem poder depender das pessoas para tudo, para dar banho, para tudo. Foi bem difícil. Eu costumo até falar, né, na igreja, que às vezes a gente nunca valoriza, né, o momento que a gente tem de estar na presença do Senhor, até que aquela liberdade seja tirada da gente, né? Que aí você valoriza aquele momento que você estava na igreja, sabe? Aquele momento que você poderia fazer, né, para Deus e você muitas vezes não estava valorizando, né? E nesse momento foi um momento muito difícil, sabe? A gente só pode se apegar à fé, torcer que tudo vai dar certo, né? Mas é fé no Senhor e crer que Ele vai fazer a obra, né? Mas não foi da vontade do Senhor que aquele bebezinho ficasse aqui na terra. Não foi da vontade dele. Depois, quando eu estava com 21 semanas e 6 dias, ele nasceu, né? Eu tive o parto normal. Eu lembro que eu tava deitada de manhã e simplesmente eu comecei a sentir uma vontade de fazer xixi. Aí, naquela altura, eu já tava conseguindo colocar a comadre debaixo de mim sozinha. Eu não conseguia fazer nada na fralda, gente. Eu achava muito... não conseguia fazer na fralda. Então, eu sempre usava a comadre. E a comadre, por causa que às vezes a enfermeira ficava demorando pra vir, era horrível. Aí eu conseguia colocar embaixo de mim sozinha. Então sempre ficava do meu ladinho, na mesinha do lado, e eu conseguia pegar sem levantar e colocar debaixo de mim. E aí aquele dia eu achei esquisito, porque eu tava com vontade de fazer xixi, só que não tava saindo xixi. Aí eu resolvi colocar a mão, e aí voltou cheio de sangue. Eu tô cheio de sangue, aí eu comecei a me desesperar, chamei a enfermeira, aí a enfermeira foi olhar, aí ela falou assim, chama a doutora, chama a doutora. Aí eles já fecharam tudo assim em volta, colocaram aquela repartição, né, que era no pronto-socorro obstétrico, e aí meu bebezinho nasceu. Meu bebezinho, ele nasceu vivo, mas a médica falou que eles não iriam entubar, que ele era muito pequenininho, que ele não tinha muita chance de sobrevivência. Se sobrevivesse, ele poderia ter danos neurológicos, no pulmão também, né? Problemas respiratórios. E ela falou assim que eles não iam tentar entubar. Eu, talvez, assim, pela minha inexperiência, ou por Deus mesmo, sabe? Eu não questionei nem nada. E foi isso. Ele nasceu de 21 semanas e 6 dias, era pesando quase 600 gramas, 560 gramas, e foi um evento muito traumático pra gente. Então foi assim que a gente descobriu a insuficiência rígica cervical, na minha primeira gestação. E eu costumo falar que muitas vezes as mulheres costumam ser fortes, né? E negligenciar, assim, as dores, né? A gente sempre pensa, é por causa da gestação, é por causa do peso da barriga, é isso mesmo. Mas sempre ficar atento a tudo. E principalmente, assim, eu consegui descobrir na primeira, mas tem mulheres que perdem 2, 3, 4 bebês antes de descobrir. Então, esse foi o meu relato que eu consegui, sim, descobrir na primeira. Depois, que eu perdi o meu bebezinho, depois de quase um ano mais ou menos, eu entrei numa nova gestação,
que é a gestação do Matheus. A gestação do Matheus, ela foi um pouco turbulenta, porque apesar de eu saber da insuficiência íntima cervical, tinha muito mais coisas para fazer, né? Eu já saberia em questão do repouso, eu sabia que eu ia ter que fazer, né? E eu mantive o repouso, tudo certinho, mas quando eu estava com 12 semanas, eu tava com 11 semanas. Na sexta-feira eu tava com 11 semanas e 5, uma semana de 4 dias, mais ou menos assim. E eu fui no pré-natal. E aí a médica falou, eu falei pra ela da insuficiência cervical. Aí ela falou assim, ó, devido ao seu caso, eu já vou te deixar você com um encaminhamento para o HU, para qualquer coisa, qualquer tipo de sangramento, qualquer coisa, você nem vem aqui no posto, você vai direto lá. Falei, tá bem então, ok, né? E aí naquele momento eu tava assim com um corpimentinho meio marronzinho. E eu falei pra ela, falei assim, ó, se piorar, você corre pra lá, eu já vou te deixar com um encaminhamento. Falei, tá bem então, né? Aí passou na sexta-feira, no sábado, a minha mãe veio em casa. Não lembro se era no sábado ou no domingo. Não, acho que foi no domingo. A minha mãe veio em casa. E aí eu comentei com ela e falei assim, mãe, eu tô com um encaminhamento aqui do médico, você acha que é bom eu ir lá? Porque eu tô assim, 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 mas aí eu ficava com medo, né, gente, tudo quanto é coisa, igual eu falei, eu não negligencio sintomas, se acontecer alguma coisa eu corro pro médico. Bom, pelo menos na gravidez, né, gente, agora é outra história, agora muitas vezes a gente toma remédio, automedica, a gente fica em casa, quase morrendo, a gente teima pra não ir no médico. Mas quando eu tava grávida, qualquer sintoma, principalmente depois da segunda gravidez, né? Que depois da primeira gravidez, caía tudo quanto é coisa, a gente ficava com medo, né? E aí eu falei pra ela, falei assim, ó, você acha melhor ir? Aí minha mãe falou assim, vai, você já tá com encaminhamento, não tem nada a perder. Aí eu lembro que o meu pai foi comigo, o Valdemir foi comigo, e a gente foi lá no HU. E demorava muito, muito, muito pra atender. E aí a gente esperou depois de umas 3 horas atendendo, mais ou menos assim. Aí eles me atenderam, eu contei o que tava passando, né? Que eu tava com um corrimento amarronzado, falei, mas que não tava sentindo dor, não tava sentindo mais nada. Aí a médica que me atendeu, ela falou bem assim pra mim, olha, eu falei do corrimento amarronzado e eu falei pra ela assim, será que vai ter que fazer sorclagem? Contei pra ela o caso da insuficiência, mandei um encaminhamento no médico, um encaminhamento que eles tinham me dado a primeira vez que eu tinha perdido o bebezinho, também falando que eu tinha insuficiência íntima cervical. Falei assim, ó, eu sei que nessa gravidez eu preciso da sorclagem. Aí ela pegou e falou assim, ó, provavelmente não vai ser feita a sorclagem agora. Não vai ser feita a sorclagem agora, porque tá muito cedo ainda, eles vão fazer um ultrassom. Se acaso ver que abriu o colo do útero, eles vão fazer. Ela falou assim, mas outra coisa, ainda não dá nem pra ter certeza que foi insuficiência íntima cervical. Falou assim, porque foi a sua primeira, pode nem ser isso. Mas eu fiquei, gente, tão assim, tão irada, porque eu falei, meu Deus do céu, tudo que eu passei vai ser negligenciado de novo e eu vou passar tudo de novo. E aí ela saiu da sala pra ir conversar com o superior dela, alguma coisa assim. Ai, gente, e eu clamando a misericórdia, eu falei, Senhor, não deixa eu passar tudo de novo, não. Não deixa eu passar tudo de novo. Falei assim, porque eu já passei. Já tenho um laudo, já sei o que é. E se eles não fizerem nada, eu vou passar de novo pela mesma coisa. E aí eu clamando a misericórdia de Deus, né? Aí ela chegou dentro da sala de novo e ela falou assim, ó, a gente vai fazer um exame especulatório. Eu falei assim, pra ver como tá o colo do útero e tal. Eu falei assim, tá bom então, né? Aí eu fui lá na maca, tudo. Aí ela fez o exame especulatório e eu vi a cara dela. Eu falei assim, tá tudo certo. Aí ela pegou e falou assim, o colo do útero tá um pouco machucado. Ela usou uma outra palavra lá, mas eu não lembro. Ela falou assim, como se o colo do útero tivesse machucado, alguma coisa assim. Aí eu peguei e falei assim, e aí? Vai fazer sorclagem então? Ela falou assim, não, a gente vai tratar. E ela saiu da sala de novo pra falar com a superior dela.
Aí eu só sei que quando ela voltou, aí ela falou assim: a gente vai marcar a cerclagem pra você fazer, você já pode vir amanhã, que a gente vai te internar pra fazer a cerclagem. Tipo, era no domingo pra mim, na segunda-feira, que eles iam fazer a cerclagem. Aí eu falei, graças a Deus, né? Aí eu saí de lá com encaminhamento, né, o papel de internação para vir no outro dia. Eu fui no outro dia, fiquei tipo das 7 da manhã até 1 hora da tarde e eles não tinham vaga para me internar, então eles não me internaram na segunda. Na terça-feira eu repeti de novo, eles me atenderam na segunda-feira, né, só para ver se eu tava bem. Aí, como o caso não mudou, eu tava bem, tava tudo certo, eles me falaram para vir na terça-feira no outro dia, porque tava muito lotado, não tinha vaga para internação. Aí na terça-feira, no outro dia, aí eu fui mais cedo aquele dia. Fui assim, tipo assim, umas 6 horas da manhã. Aí eu fui lá e aí eles me internaram na terça-feira. Na terça-feira à tarde, no mesmo dia, aí eles fizeram a cerclagem. Quanto à cerclagem, gente, eu não tenho o que falar, assim, é um procedimento bem rápido, né? Pra quem já sabe, né? Vai passar pela RAC, né? Pela anestesia, a mesma que a cesariana, né? Mas pra mim foi bem tranquila a cirurgia. Tem até um caso engraçado que eu acordei, gente, no meio da cirurgia. E eu acho que eu falo muita abobrinha com o efeito da anestesia. Eu lembro que eu olhei pra cara do anestesista e falei assim, eu tô vendo tudo. Aí ele pegou e falou assim, mas não era pra você estar acordado não, vou dar um jeito nisso agora. Pronto, gente, eu não lembro de mais nada. Eu só lembro que eu tava no corredor, aí eu tava acordando. No corredor do pós-cirúrgico, e aí foi quando eu acordei. Mas questão assim da cerclagem, não tive dor depois. Eu não tive assim nenhum caso a mais assim pra falar assim quanto a cerclagem, não tive dor, mas era meio esquisito. Eu senti aquela diferença assim depois pra urinar. Quando eu ia fazer xixi, eu senti assim. Quando a gente faz xixi, vou tentar explicar, gente. A gente faz aquela forcinha, não sai aquele jato contínuo. Aí eu sentia que não saía aquele jato contínuo. Eu sentia que eu tinha que ficar fazendo força assim, ó. Aí ficava saindo de esguichinho, sabe? Não sei, gente, é por causa da cerclagem, mas quando eu fiz a cerclagem, eu fiquei assim, e aí depois que eu tirei a cerclagem, não voltou tudo normal, então eu acho que era por causa da cerclagem. Mas quando a cerclagem, assim, não tive problemas. Depois da gravidez, depois da cerclagem também, eu tive que tomar um remédio pra não ter contração, né? Eu tomei o Ultrogestan. Tem gente que toma inibina, né? Outros remédios. Eu tomava o Ultrogestan. O Ultrogestan, ele é carinho, né? Graças a Deus, aqui na minha cidade eu consegui pela prefeitura, mas às vezes que eu não consegui, antes de eu conseguir pela prefeitura, minha mãe comprou, me ajudou. Nossa, minha mãe me ajudou um monte. Quando a gente não teve condição para comprar, ela comprou para mim, ele era bem caro, né? Mas toda vez, gente, tipo assim, é essencial que você toma o remédio que o médico passar. Porque toda vez que acabava o remédio ou não tinha chegado ainda na farmácia municipal, alguma coisa assim acontecia, começava a dar contração. Por 2 vezes eu fui internada porque começou a dar contração e aí depois não parava de dar contração. Então, 2 vezes. A primeira vez deu com 26 semanas. 26 semanas. E aí começou e não parava mais. Aí eu fui lá no HU e eles deram Ultrogestan e aí parou. Aí já tinha chegado meu remédio, aí tá. Eu voltei a tomar, deu tudo certo. Da segunda vez, começou também de novo. Era assim, às vezes você chegava lá na farmácia e falava assim, ó, não chegou ainda, vai chegar amanhã, ou vai chegar daqui 2 dias. Aí esse tempo acabava ficando sem. Então, era quando voltava a contração. E, por exemplo, assim, Não, por exemplo não, gente. Com 32 semanas, eu entrei com contração de novo, e aí eles fizeram a neuroprofilaxia, porque tava tudo indicando que o Mateus ia nascer antes do tempo, né?
E aí ele no final não nasceu, né? Parou a contração, graças a Deus, e ele ficou mais um pouquinho. Só que aí o médico falou que eu ia tomar o remédio até 37 semanas. Então, com 37 semanas, eu avisei na farmácia que eu não ia pegar mais. Só que quando aconteceu na minha consulta com 37 semanas, o médico falou que eu ia tomar até o final da gestação. Só que aí eu já tinha falado que eu ia parar com 37, né? Um médico falava uma coisa, o outro falava outra. Quando eu fui lá na farmácia, eles falaram assim, então agora sofreu um atraso, né, o remédio, né, então vai chegar só na próxima semana, alguma coisinha. Aí, como todas as vezes, quando eu ficava sem o remédio, começava uma contraçãozinha, começou a contração. Aí eu fui pro HU, aí não parou mais a contração, gente. Foi com 36 semanas, eu entrei no sábado com contração. Aí começou contração, contração, contração. Aí eles falaram, como você já tá de 37 semanas já, praticamente, né? A gente vai tirar a cerclagem, né? E aí o bebê pode nascer naturalmente. Gente, minha experiência. Muitas pessoas já vi relatos de pessoas falando que é um incômodozinho só pra tirar a cerclagem, mas tudo ok. Minha experiência, tá? Foi muito dolorido, foi muito sofrido. Eu tive aderência no colo do útero, então foi muito sofrido para mim tirar os pontos. Assim, traumatizante até de falar aqui. Eram duas residentes que tiraram o ponto, a gente fica na posição ginecológica, né, colocado um espéculo, pra quem não sabe, é um espéculo igual para colher preventivo. Gente, era um espéculo de plástico, aquele de acrílico, não sei, o espéculo quebrou, gente, e aí eles começaram a usar um espéculo de ferro. Pra quem faz preventivo sabe que aquele negócio dói já, o negócio em si dói. Então, e aí eles queriam abrir, gente, não tinha mais o que abrir. Pra enxergar o ponto, eles conseguiram cortar, era 4 pontos. 2 eles conseguiram cortar. Eles estavam sentindo, mas eles não viam para cortar esse bendito ponto. E eles querendo abrir, e vai pra lá, e vai pra cá. Gente, eu sentindo dor. E... olha, foi muito sofrido, gente. Aí elas não achavam o ponto. Só sentia, mas não via o ponto. Aí chegou o caso lá dela tirar o espéculo tudo lá. E aí ela colocou o dedo, sentiu o ponto e colocou a tesoura junto com o dedo. O que ela fez? Aí tava sentindo, tava não sei, e pum, cortou. Só que aí eu tava sem anestesia, gente. Eu senti cortando. Isso eu lembro quando meu esposo ficou... Meu esposo tava junto, né, nessa hora. Aí ele já tava junto comigo porque eu tava em trabalho de parto, né? Então ele tava junto comigo. Aí eu só lembro que ele falou, amor, tá tudo bem, tá? Fica calmo. Ai, gente do céu. Eu lembro da cara dele até hoje. E aí eu comecei a sentir um líquido gelado correndo pela minha perna. E uma residente falou pra outra assim, corre lá no centro cirúrgico, pega uma comprensa pra estancamento. Eu falei, misericórdia, o que essa mulher fez? Eu tava sentindo dor, né? Porque eu sabia que ela tinha cortado. Eu senti ela cortando, tava tudo sem anestesia, gente. Aí eu só sei que chegou lá e passa uma comprensa. E eu vi tudo cheio de sangue. Eu falei, Senhor da glória. Ela cortou eu, né? Sem anestesia. Aí, mas não foi aquela coisa assim que doeu na hora, mas não sei se era porque eu tava assim com tanta dor por causa da contração que eu nem senti mais, eu não sei. Só sei que aí elas falaram assim que depois o chefe delas iria vir e ele iria tentar retirar aquele ponto. Eu falei, ok, né? Aí eu desci da maca, quando eu desci da maca, gente, parecia um cenário de guerra, parecia que era o centro cirúrgico mesmo, sabe? Tava cheio de sangue, o chão, a maca. E aquilo lá já foi, pra mim em si, já foi traumatizador, sabe? Eu chorava bastante com dor. E aí depois a gente ficou aguardando o chefe dela chegarem. Aí quando ele chegou, ele foi pra retirar o ponto, ele retirou rapidinho, gente, rapidinho. Não teve sofrência, só que aí ele falou assim, essa mãezinha já sofreu demais. Isso já era o outro dia, tá? Eu já tinha ficado mais de 18 horas, mais ou menos, lá. Porque eu tinha chegado no sábado, umas 11 da manhã, umas 10, 11 da manhã. Aquele dia já era 2 da tarde, 3 da tarde do domingo já. Então,
Aí eu peguei e ele falou assim que ia encaminhar pro centro cirúrgico, que não queria que eu sofresse mais não, que era pra me encaminhar pra cesariana. E detalhe, todo esse tempo eu não tinha tido mais que um dedo de dilatação. Então, aí ele mandou pro centro cirúrgico, né? Eu fui lá. Em questão da cesárea, foi tranquila do Matheus, foi tranquila, graças a Deus, tudo ok, tudo certo, correu tudo bem. Aí, ai, Senhor, cada coisa que a gente passa, gente. Como se não bastasse tudo isso, gente. O Matheus estava com 2 meses de nascido. E durante uma relação, o meu esposo, ele olhou pra mim, virou pra mim e falou assim: amor, não sei, parece que você ainda tá com ponto. Porque quem já fez cerclagem sabe, gente, que os homens sentem um beliscãozinho na ponta lá, porque o ponto entra em contato, né? É o mesmo canal, né? Eles dão uns pontinhos aqui no colo do útero, mas é o canal vaginal ali, né? Então eles sentem, né? Os homens sentem o ponto, gente. E aí, ai, gente do céu, ele me fala que parece que tá sentindo ponto. Falou, não, amor, já tirou todo o ponto, né? Aí tá, passou. Na próxima vez, ele falou bendito de novo que tava sentindo ponto. Aí eu tive que especular, né, gente? Falando, deixa eu ver o que tá acontecendo. Ai, gente, eu coloco a mão lá e eu sinto o bendito de um ponto lá dentro. Aí eu falei, Senhor do céu, tem mais um ponto aqui. Aí eu fui no posto de saúde, né? Quando eu fui no posto de saúde, o médico viu e ele falou que tinha mesmo ponto. Ele sentia o ponto, a mesma coisa daquele ponto problemático lá do HU. Ele sentia o ponto, mas ele não conseguia ver, não conseguia cortar o ponto. Aí foi todo o sofrimento de novo, gente. Aquele sofrimento que eu já tinha tido com dor, porque eles mexem aqui pra lá, tenta abrir mais o espéculo, não tem mais o que abrir, empurra pra lá, empurra pra cá. Gente, olha, foi uma dor imensa. E aí o médico do posto não conseguiu tirar, ele encaminhou pro HU de novo, e eu já tava chorando litros, né, naquele momento, porque eu já tava com medo de ter que ir de novo, já tava com medo de ter que entrar no centro cirúrgico, já tava com medo de ter que ficar internado de novo, eu tava, sabe, super mal. Aí a gente foi, eu fui com meu esposo e minha sogra. Minha sogra pra ficar com o Matheus, ele tava no bebê conforto, e aí eu deixava com ela quando eu entrei, e o Valdemir pra ele entrar comigo pra me dar apoio. Ai, gente, eu cheguei lá e graças a Deus não foi nenhum residente. Gente, não é desmerecendo o trabalho dele, gente, mas olha, eu sofri tanto, que numa hora dessa, a única coisa que eu queria era um médico experiente. Eu não queria que um residente me atendesse. E graças a Deus não foi. Foi o... eu não sei como que fala, gente. Ele falava o chefe dele, sabe? Então, mas é alguém experiente, né? Alguém, acho que já formado, com anos de experiência. E ele chegou lá, aí eu peguei... Eu lembro que eu falei assim, Senhor do céu, o cara era enorme, um senhor assim, enorme. Eu falei, Senhor, eu tô ferrada de novo. Ai, meu Deus, hoje eu dou risada de lembrar. Mas ele era experiente, né, gente? Aí eu deitei lá na maca de novo, ele falou que tinha um ponto mesmo. Aí ele pediu uma tesoura específica do centro cirúrgico e foi rapidinho ele tirou. Aí eu dei graças a Deus que eu não tive que sofrer todo aquele sofrimento que eu sofri antes, o sofrimento que eu sofri no posto. Não tive que passar por aquilo. Ele era bem experiente, conseguiu tirar o ponto. Só que ele falou que isso deveria ser verificado quando eu estava anestesiada, durante a cesariana. Quando eu estava anestesiada, deveria ser verificado se tinha algum ponto, se tinha alguma coisa. Aí falou assim, porque depois a mulher sente tudo, depois qualquer coisa a mulher tá sentindo ali. Então, gente, ó, foi um alívio depois pra mim, tirei todos os pontos. Talvez por isso não tenha dilatado também durante o trabalho de parto, talvez por isso, ou talvez não tenha nada a ver também, eu não sei, não entendo muito. Mas, gente, esse foi o meu relato de
parto, tá bom? De como eu descobri a insuficiência e de como foi o meu segundo parto com a insuficiência, tá bom? Eu fiz a cerclagem, minha cerclagem foi cerclagem dupla, tá bom? Com fio... Ai, não é de aço, gente. Eu esqueci o nome, mas é tipo aquele fiozinho de violão, sabe? Aquela cordinha de violão. É tipo isso, gente. E no meu colo do útero deu aderência também, tá bom? E... Bom, eu acho que foi isso. O Matheus nasceu, então, de 36 semanas e 6 dias. Faltava um dia para completar 37 semanas. É considerado prematuro a termo, tá bom? E a bolsa dele não estourou, tá bom? A bolsa não estourou também, é outro ponto legal de frisar. Hoje em dia a gente vê aqueles vídeos tudo bonito, né? O pessoal fala quando nasce a bolsa inteirinha, né? Nem sabia disso, gente. Não tinha feito maior cena, né? Mas o Matheus não estourou a bolsa dele. E graças a Deus, gente, daqui pra lá não tive mais nenhuma intercorrência por conta de tudo que eu passei, nem nada. Tenho trauma de passar na frente do HU. Falando agora sobre planos futuros. Eu quero sim ter um outro filho. Não sei se eu tô preparada psicologicamente agora. Não sei qual é o momento. Gente, é igual eu falei, quando pensar em ter outro filho, pesa tudo na balança, sabe? Tem casos, tem mulheres que nem passa por isso, é rapidinho pra tirar o ponto. Pra mim foi bem traumático. Foi mais traumático, eu acho, que a retirada do ponto do que cirurgia, porque a cirurgia foi bem tranquila, tá? Mas tem que pensar tudo isso, tem que pensar que você tem que ficar de repouso também. Essa foi uma coisa que eu esqueci de falar, mas depois a cerclagem eu fiquei de repouso. Não era o repouso absoluto, não, foi o repouso relativo, né? Algumas coisas eu evitava fazer, tá bom? Então eu tinha aquele cuidado, eu tinha aquela precaução. Mas é bom você pesar tudo isso, pesar que você, para chegar até o final, você vai ter que ir com calma. São processos para passar. Eu sei que uma nova gravidez eu preciso da cerclagem de novo, né? Não sei como que vai ser, mas eu sei que eu preciso de uma cerclagem de novo. E é isso, gente, tá bom? A minha foi definitiva. Tem gente também que usa o pessário, alguma coisa assim também, e consegue chegar até o final. No meu caso, na primeira gravidez, eu não tinha condição nem de colocar o pessário, porque já tava a bolsa saindo, né? Eu tava com bolsão, como eu disse. E então foi esse, gente, o meu relato de cair, vencendo a IC. Graças a Deus, o meu filho tá aí agora com 4 aninhos. Misericórdia, gente, 4 não, 5 anos. Ai, meu Deus. Ele tá com 5 anos já, indo pra 6 agora em outubro. A gente vai completar 6 aninhos. E, gente, eu levo isso como testemunho pra mim, de que Deus é maravilhoso, que tudo tá no controle de Deus. Eu não costumo falar muito sobre isso, porque eu não gosto de ficar falando, comentando sobre a perca, comentando sobre o que eu passei. Eu não gosto disso, não, gente. Não gosto de ficar comentando muito. Mas se perguntar, eu também não tenho problema nenhum de falar. Mas eu não questiono, gente. Eu tenho assim comigo, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, eu acredito assim que a vontade de Deus prevalece sempre sobre a nossa vida. Em tudo assim, Deus cuidou, sabe? Não foi da permissão daquele bebezinho estar aqui. E tá tudo bem, tá tudo bem. No momento a gente sofre, a saudade bate, né, no começo. Mas eu não me culpo, gente, eu não me culpo que foi culpa minha. Não me culpo pela perca. E não me culpo pelas vezes assim, eu tô vivendo aqui, ele não tá aqui. Eu não me culpo, assim, eu tô vivendo meus momentos com meu filho. Eu não me culpo por eu estar pensando no meu filho e não estar pensando nele. A gente não me culpa sobre isso, não. Eu acho assim que tudo tem um propósito debaixo do céu e eu aceito o propósito do Senhor para nossas vidas. O Matheus é um milagre de Deus sobre a nossa vida, como eu contei. Muitas vezes era para ele ter nascido antes do tempo de novo,
porque a contração começou, eu achava que ia estourar a bolsa, eu achei que não ia parar, porque da última vez, gente, a diferença de todas as outras é que a contração não parou. Eu tomava outro Gestan e aí não parava, ele não parava, a contração ela simplesmente continuava. Então eu achei que ele ia nascer mesmo, né? Nas outras vezes. E graças a Deus, Deus sustentou, Deus cuidou. Em questão do remédio, ele é caro. Na época era 240 a caixa, com 30 comprimidos, se eu não me engano. Acho que era com 30 comprimidos, só que aí eu tinha que usar 2 comprimidos. Então, era uma coisa cara, eu não tinha condição na época. Deus preparou tudo, que eu consegui o medicamento também. Deus cuidou de tudo pra mim fazer a cerclagem, porque, igual eu falei pra vocês, pela residência eu não iria fazer cerclagem naquele tempo, porque ele não era o momento ainda de fazer cerclagem. Graças a Deus, Deus abençoou, eu consegui fazer no tempo, na hora certa, sabe? Então, fica aqui o meu relato, gente, pra quem de repente esteja passando por isso, tá bom? Você vai conseguir ter o seu bebezinho, seu bebê arco-íris. Você vai conseguir passar por isso. Momento de prova, às vezes é necessário a gente passar pra gente receber uma vitória, gente. Então, nada é fácil nessa vida, nada é fácil. Então, acredito no propósito de Deus. O luto não é fácil, tá? Cada um tem a sua maneira de viver o luto, gente. Cada um tem a sua maneira de viver o luto. Essa foi a minha maneira. Eu não gosto de ficar comentando. Eu não gosto de ficar falando muito. Eu não me lamento. Eu vivo um dia de cada vez, gente. Eu não, sabe, eu sou grata pelo meu filho que tá aqui. Eu não consigo ficar pensando muito no que passou. Às vezes a gente relembra com tristeza, né, do que passou, mas eu não consigo questionar. Eu não consigo questionar. Eu sou mais grata do que me lamento. Eu sou mais grata pelo meu filho, sou mais grata por tudo, sabe? Mas tem formas e formas de passar o luto, gente. Até você, se você estiver passando luto, a minha irmã tem uma página, tá bom? Ela passou por luto também, tá bom? Vocês podem entrar na página dela para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá bom? Ela teve uma menininha com 9 meses de gestação certinho, só que ela nasceu com uma síndrome, tá bom? Síndrome de Edwards. Você pode depois dar uma olhadinha lá na página dela. E ela hoje tem o bebezinho arco-íris dela, tá bom? O nome da menininha dela, a primeira era Antonella, e a segunda, agora a bebê arco-íris dela, é a Liz, tá bom? E ela ajuda com frases, ela ajuda as mamães que estão passando pelo luto. Se você desejar aquele apoio, vou deixar a página dela aqui embaixo, tá bom? Se você precisar de alguém para conversar, tá bom? É igual eu falei, gente, tem maneiras e maneiras de passar o luto. Essa foi a minha maneira, tá bom, gente? Mas eu sei que é difícil, é um momento difícil. Pra mim, hoje já fazem mais de 7 anos, fazem 7 anos que isso aconteceu, tá bom? Então, se você precisar de algum apoio, se você precisar de alguém para conversar, tem ali tem as meninas que sempre estão ali dispostas para conversar, tá bom? Se você quiser tirar mais alguma dúvida comigo também sobre a insuficiência cervical, gente, igual eu falei, eu não sou nenhum especialista, eu sei, assim, aquilo que eu passei, tá bom? Aquilo que foi me passado. Na época, quando eu não tive nem muita informação, a gente procurava na internet, não tinha nem muita informação, sabe, gente? Não tinha muita coisa. Foi há 8 anos atrás, 7 anos atrás, né? Então não tinha muita informação sobre isso. Hoje em dia o pessoal tá falando um pouquinho mais e eu fico feliz por isso, né? E então essa foi o meu testemunho, tá, gente? Essa foi a minha experiência, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário, tá bom? Me chamar ali na página do Instagram, vou deixar a página da minha irmã também, tá bom? E se você acabou de passar por isso, acredita, tá bom, gente? Acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e você vai conseguir. Você vai chegar até o fim, como eu cheguei, como nós tivemos nossos bebês arco-íris, eu e minha irmã. Você também vai conseguir ter o seu bebezinho arco-íris, tá bom, gente? Confia em Deus. Deus é poderoso para fazer a grande obra. E de todos os detalhes Ele tá cuidando da tua vida. Tá bom, gente?
Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá bom? Até mais, gente. Tchau. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E sim, gente, foi muito difícil, mas eu faria de tudo pra ter esse pitiquinho comigo de novo. Passaria tudo de novo só pra ter esse rostinho bonitinho comigo. É muito difícil, gente, mas é gratificante. Tá bom, gente? Passa de tudo pra ter esse bichinho bonitinho, né? Uhum. Com Deus, gente, tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Tchau!